Glória a Deus. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 1 do Santo Livro de Jó, o versículo 9 até o versículo 12. Santa Palavra de Deus, no livro de Jó, patriarca Jó, no capítulo 1, versículo 9 ao 12. Bendito seja o Deus que está presente neste lugar. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite a respeito da natureza da fidelidade, da verdadeira fidelidade no sofrimento. Natureza da verdadeira fidelidade no sofrimento. Jó capítulo 1, os versículos 9 ao 12. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos orar em gratidão ao Senhor. Pai, em nome do Senhor, não somos capazes de fazer o que vamos fazer agora sozinhos. Por isso nós oramos para que o teu Espírito venha sobre nós. Que esta igreja que chegou hoje aqui, Pai, seja tomada pelo teu Espírito Santo para compreender e ser agraciada pela palavra do Senhor. Nós oramos que a tua palavra esteja sobre o pregador e sobre o ouvinte da tua palavra. Ouvidos que estão agora sendo preparados para ouvir e entender com o coração, através da iluminação do teu Espírito, Pai. Vem sobre nós, vem sobre esta igreja, vem sobre todos que o Senhor trouxe aqui, para que a tua palavra germine, clareie, fortaleça, renove e nos faça, Senhor, ser poderosamente impactado pela palavra do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meu amigo Levi, me ajude aí. Eu tenho uma slide aí para a gente colocar, tá aí? Obrigado. Para a gente acompanhar a leitura, os tópicos da nossa pregação desta noite, porque com certeza o Senhor nos tem uma palavra para o nosso coração. Queridos irmãos, ao olhar para a vida do nosso amado irmão patriarca Jó, é inevitável a gente perceber que ele é um homem, aos olhos de Deus, de um destaque muito grandioso. A vida de Jó chama a atenção de Deus. Eu quero crer que na época de Jó, que ele que é conterrâneo da mesma época de Abraão, da mesma época de patriarcas como Noé, ele é conterrâneo daquele pessoal que estava ali no primeiro milênio para o segundo milênio. É um justo de Deus na terra, e é sobre ele que Deus vai puxar o assunto com Satanás. É sobre Jó que Jesus vai chamar a atenção de Satanás para ele, mostrando que Jó era um homem de grande destaque aos olhos de Deus.
E o destaque de Jó aos olhos de Deus era devido à sua fidelidade. Jó era um homem que realçava aos olhos do Senhor a sua fidelidade. Ele tinha uma lealdade a Deus, ele tinha uma forma de servir a Deus que expressava a Deus o quanto ele era fiel ao Senhor. Quando o livro se abre, o livro já se abre dizendo que ele era um homem da terra de Uz e era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No versículo 5 diz que noite por noite, noites seguidas, Jó se levantava todas as noites e ali oferecia holocaustos a Deus, pois ele temia que seus filhos pecassem contra Deus e assim o fazia continuamente holocausto ao Senhor. Essa rotina de vida chamava a atenção de Deus. Deus olhava para a terra e inevitavelmente os olhos de Deus pairavam sobre Jó. E num certo encontro no céu, entre os anjos de Deus, Satanás aparece. E quando ele aparece, o Senhor o pergunta, como se não soubesse de nada: de onde vens? Satanás diz: olha, eu venho de rodear e passear sobre a terra. Ou seja, eu estou à procura, eu estou à espreita, eu estou procurando causar algum problema a qualquer um que esteja em infidelidade por aí. Eu tenho a minha missão de procurar fazer tropeçar esses que vacilam, esses que não temem a Deus, que não são fiéis a Deus. Já que você está por aí passeando, procurando ver alguém para poder se aproveitar e causar-lhe problema, você tem visto meu servo Jó? Deus abre o assunto, chama a atenção. O meu servo Jó, ele é um homem íntegro, diz o Senhor. E o Senhor chega a afirmar sobre ele o que ele fala sobre poucas pessoas na terra. Olha, Jó é um homem que, como ele, não há ninguém semelhante na terra. Não há ninguém na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, está no versículo 8, temente a Deus e ele se desvia do mal. Por isso, Satanás, com a sua astúcia, com a sua muita lábia, nesse diálogo com o Senhor, ele diz também: é provável que ele está bem e te serve com essa fidelidade toda, como o Senhor está dizendo, porque o Senhor enche ele de bens, o Senhor abençoa os bens dele de maneira multiplicada, o Senhor tem cercado a vida dele, porque se o diabo estava rodeando e passeando pela terra, o diabo logicamente está vendo a vida de Jó. O diabo vai dizer: o Senhor cercou ele com uma cerca protetora, como alguém especial que é seu, e o Senhor o protege, não deixa ele ser afetado por nada. Também assim, quem não é fiel a ti, o Senhor dá tudo que é bom a ele, mas experimente tocar nele e tirar tudo de bom que ele tem. Se o Senhor fizer isso, é certo que ele vai na sua cara blasfemar contra o Senhor. Ele vai lhe amaldiçoar, ele vai lhe blasfemar, ele vai dizer coisas contra o Senhor e vai ser infiel ao Senhor. E esse diálogo termina o Senhor dizendo: então vá lá, eu lhe dou toda a autoridade, e você pode tocar na vida dele, fique à vontade, estenda a mão sobre ele, só não toque nele, mas de tudo quanto ele tem está em teu poder, pode ir. E diz a Bíblia que Satanás saiu da presença do Senhor e foi fazer a sua obra contra Jó. Aqui se revela a natureza da verdadeira fidelidade a Deus. Quando alguém é fiel a Deus, aqui se mostra alguns aspectos de uma verdadeira fidelidade.
E quando se trata da fidelidade verdadeira, o primeiro ponto que eu quero colocar para os irmãos é esse: sempre haverá um infiel, que é Satanás, procurando ocasião contra todos os que são fiéis a Deus. Naturalmente, quem é fiel a Deus vai ter como opositor, vai ter como oposição, vai ter como alguém contrário a você um que é infiel. E como ele bem declarou aqui, ele está rodeando, passeando, procurando, bisbilhotando, vendo se há alguém de alguma maneira dando alguma brecha, porque ele quer pegar alguém na infidelidade. O primeiro aspecto da verdadeira fidelidade é que há um infiel que sempre está procurando ocasião contra os que são fiéis a Deus. Santo apóstolo Pedro, milhares de anos depois de Jó, vai dizer: o nosso adversário, 1 Pedro 5,8, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. No século IV para o século V, um homem chamado Crisóstomo, teólogo cristão, ele diz: olha, se Satanás, pela riqueza, não lhe tirar do caminho do céu, ele vai buscar fazer isso pelo caminho da pobreza. Foi o que Satanás foi fazer com Jó. Já que ele não é infiel a Deus pelo caminho da riqueza, tendo tudo, ele, quando experimentar a pobreza, ele vai blasfemar contra Deus. Satanás estava errado. Porque aqui a gente percebe que a fidelidade, ela tem oposição. Quem se propôs a ser fiel a Deus vai encontrar oposição. Vai encontrar um adversário que vai o tempo todo estar à espreita, esperando você de alguma forma vacilar. Meus irmãos, precisamos estar fiéis diante do Senhor, porque se a gente for infiel, isso será uma porta de entrada para o nosso adversário em nossas vidas. Jesus falou uma palavra muito importante sobre isso em Mateus capítulo 5, versículo 37. Ele disse: olha, seja a tua palavra sim, sim, não, não. Porque se passar disso, vai ter influência maligna. Ou seja, vai ter infidelidade a Deus. O inimigo vai entrar e vai cooperar para que a infidelidade na sua vida se alongue, se alargue. E a infidelidade, ela abre essa porta para ação maligna em nossa vida, que não é o caso de Jó. 1 Crônicas 10, versículo 13 e 14, fala de Saul, dizendo: o Senhor o entregou Saul à morte e deu o seu reino a Davi, filho de Jessé, porque Saul foi infiel a Deus. Ele abriu porta e entrou em infidelidade. O sábio Salomão escreve em Provérbios 13, versículo 15, que o caminho do infiel é um caminho áspero, é um caminho duro. O salmista, no Salmo 73, ele diz que Deus destrói todos os infiéis. Paulo, corroborando com essa ideia de que há em Deus um atributo de fidelidade, que ele nunca tem como ser infiel. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2,13: se formos infiéis, ele permanece fiel. Dentro do campo da fidelidade a Deus, a verdadeira fidelidade, ela por natureza tem uma posição certa, muito oportunista, vigilante o tempo todo contra nossas vidas. Por natureza, aquele que é verdadeiramente fiel, ele precisa estar atento, em dia com a sua fidelidade, em tudo que ele puder ter alcance e formas de manter-se, para que isso não dê ocasião ao nosso adversário, o maligno.
Mesmo em meio a sofrimento, igreja, nós precisamos se esforçar para permanecer fiel ao nosso Deus, porque isso é motivo de sermos preservados. Aquele que é fiel, Deus preserva, Deus conserva você, Deus o cobre. Deus diz a Jó, diz a Satanás, vá lá e toque em tudo que Jó tem. Mas o Senhor também diz, não estenda a ele a mão. Amém? Primeiro, então, a natureza da fidelidade a Deus. A gente precisa compreender que ela precisa ser vigiada, muito atualizada. E há um conselho na Bíblia de Eclesiastes dizendo para nós que você precisa de tempos em tempos, sempre, se possível, estar sozinho, quieto, calado, e fazer uma sondagem na sua vida, a fim de ver como anda a sua vida com Deus. Porque quando você pôr a boca no pó e clamar a Deus, que ainda haja esperança. Em segundo lugar, um outro aspecto dessa fidelidade verdadeira que Deus requer de nós, requer dos seus servos e requereu de Jó e disse que Jó tinha ela, é que a fidelidade, ela atrai a atenção de Deus, como eu comecei dizendo nesta noite. A verdadeira fidelidade, ela atrai a atenção, os olhos de Deus se voltam para onde estiver alguém fiel ao Senhor. O versículo 8 declara isso. Deus dizendo sobre Jó. E o Senhor fala uma expressão bíblica que Ele sempre vai falar, especialmente para aqueles que são fiéis. Deus falou essa palavra para vários homens na Bíblia. E Ele repete dizendo, olha, tem visto o meu servo Jó. Quando a palavra meu servo se apresenta aí, é porque é alguém que contém uma fidelidade a Deus, uma entrega a Deus com muita dedicação, com muita completitude. Tem visto o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? A mesma expressão de meu servo, Deus usa para Moisés, em Gênesis 26, 24. A mesma expressão de meu servo, Deus usa para Abraão. A mesma expressão de meu servo, o Senhor também usa para Davi. Porque são homens de uma fidelidade, pronta para servir a Deus de maneira muito atualizada. Para Abraão, em Gênesis 26, o Senhor, versículo 24, fala que ele é o servo do Senhor. No Salmo 105, versículo 6, o Senhor diz, meu servo, a respeito de Moisés. E também a respeito de Davi, em Isaías 37, 35. Queridos irmãos, presta atenção numa coisa. Enquanto Deus destaca em Jó a sua fidelidade, quando chegam os amigos de Jó, eles vão destacar e procurar em Jó alguma infidelidade. Satanás também, no mesmo pensamento dos amigos de Jó, vai dizer, não é possível que Jó seja fiel a Deus em troco de nada. Tem alguma coisa de interesse aí. Enquanto Deus destaca a fidelidade de Jó, amigos, muitas pessoas acusam Jó de infidelidade. Satanás diz que ele é fiel, mas com certeza por trás dessa fidelidade tem segundas intenções de Jó. Jó se defende claramente diante dos seus amigos, dizendo, olha, eu não tenho um pecado, eu não tenho andado em infidelidade com Deus. E aqui a gente percebe que quando nós somos fiéis a Deus verdadeiramente, acontecem duas coisas. No mínimo, Deus vai testar você. Ele vai pôr você a testes para essa sua fidelidade crescer e se manter confirmada dia após dia. Em segundo, Deus vai trazer
tudo que for preciso. Deus vai colocar diante de você tudo que é preciso e necessário para que você se mantenha fiel a Ele e supere qualquer sofrimento. E a Bíblia diz que Deus abençoou Jó, e os olhos do Senhor estavam sempre sobre Jó, ou seja, dando toda a cobertura. Porque se de um lado Deus está testando Jó, por outro lado Deus está dando toda a graça para ele superar essa situação e ser realmente aprovado diante de Deus na sua provação, no seu teste com Deus. Foi a fidelidade de Jó que fez Jó entrar nessa situação toda. Vocês acham que Deus ia colocar alguém infiel diante de um teste como esse? Vocês acham que Deus ia chamar de meu servo alguém qualquer e ia dizer: olha, ali está alguém que você pode até testar ou tentar alcançar ele com algum mal, e ele vai ser fiel? A fidelidade de Jó o faz entrar nessa situação, teste, nessa provação toda. Deus permite esse teste, com certeza depois Deus vai recompensá-lo, Deus vai aprová-lo em tudo isso. Quanto mais somos fiéis a Deus, mais destacados nós somos. Deus sempre vai nos testar, em especial a nossa fidelidade a Ele, a fim de nos fazer crescer em fidelidade na sua presença. Amém? O que eu entendo, meus irmãos, que é inevitável que alguém que é fiel a Deus fique no anonimato. Ele pode até ficar no anonimato aqui, mas no céu e no inferno ele é muito conhecido, por causa da sua maneira de servir a Deus. Porque não há qualificação melhor para um servo de Deus do que a sua fidelidade. Se você é fiel a Deus, você está na categoria daqueles que os olhos do Senhor estão sobre você. Destaque diante do Senhor. Uma terceira questão que quero colocar para os irmãos, diante da fidelidade verdadeira, aqui incluindo a vida de Jó, é que a fidelidade verdadeira, ela é totalmente desinteressada. Ela não está preocupada em troco, em recompensa, em nada que possa ser alguma forma de pagamento por essa fidelidade. A Satanás aqui ele faz a pergunta central do livro de Jó. Versículo 9. Há algumas versões aí diferentes, mas a minha diz que: então Satanás respondeu ao Senhor: porventura debalde Jó teme a Deus? A palavra debalde aqui significa inutilmente. Será que é inútil que Jó serve a Deus? Será que é a preço, a custo de nada que Jó serve a Deus? A troco de que ele é fiel? E essa é a pergunta central deste livro. Será que Jó encontra razões para servir a Deus, para temer a Deus? A pergunta de Satanás pode ser colocada da seguinte forma: por que uma pessoa deveria temer, amar e confiar em Deus? Há duas respostas para isso. Primeiro, para receber as bênçãos de Deus, para não ser punido por Deus em nada. E ela busca servir a Deus, ser fiel ao Senhor, com medo de sofrer alguma punição de Deus, com medo de ir para o inferno, e também querendo as bênçãos de Deus, porque só recebe as bênçãos quem é fiel. Uma segunda resposta é que devíamos confiar, temer, amar e confiar em Deus, porque Ele é misericordioso. Ele é a única esperança para a minha vida e para toda a humanidade. Essa devia ser a maior razão de servi-lo e de ser leal a Ele, fiel a Ele. Para Satanás, todo mundo que serve a Deus é porque tem algum interesse em alguma coisa de Deus. Para Satanás, ninguém serve a Deus sem ser baseado no egoísmo. Ninguém serve a Deus a troco de nada. Satanás está acusando Deus de suborno. E diz: o Senhor suborna as pessoas com bênçãos para elas lhe servirem, para elas serem fiéis ao Senhor.
O Senhor encheu Jó de bênçãos, por isso que ele é fiel ao Senhor. O Senhor suborna ele com suas bênçãos. Se você deixasse ele, Jó, sem nada, sem riqueza, sem nada, ele blasfemaria na sua cara. Basta o Senhor fechar aí as portas das bênçãos para ele. Para Satanás e para os amigos de Jó, Deus recompensa a obediência e pune a desobediência. O relacionamento com Deus é uma questão de punição pela desobediência e recompensa pela obediência. Mas Jó, por sua vez, ele confia em Deus, ele ama, ele teme a Deus, ele é leal a Deus, porque ele entende que Deus, mesmo em meio ao sofrimento, e até através do sofrimento, Deus nos salva, Deus nos abençoa. Jó nos ensina, meus irmãos, que se a gente fica alegre pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor, muito mais devíamos estar alegres por receber como presente, como bênção, o próprio Deus. Deus deve ser amado por causa dele mesmo. E eu estou falando isso numa época tão voltada para as coisas materiais, seculares. Eu estou falando isso num período em que as pessoas estão voltadas para as suas bênçãos. Talvez você que esteja aqui hoje, nessa noite, está com a mente tão voltada para o que você quer alcançar, que você discorda de mim, do que a palavra do Senhor está colocando. Porque o que tem que levantar em meu coração anelo e desejo, amor, temor por Deus, é Ele mesmo, e não o que Ele tem para me dar. Nós estamos num período muito materialista, que as pessoas aí fora estão se matando para ter as coisas. Para você conseguir hoje uma vaga de emprego num lugar, você vai ter que brigar um bocado com um monte de gente para poder ficar ali naquela vaguinha que foi suada e brigada para você entrar nela. O mundo está numa busca frenética atrás de coisas materiais. E o diabo está dizendo, é assim que as coisas acontecem. Você precisa viver a sua vida nessas barganhas. Para Satanás, a ideia dele é essa: você precisa barganhar, você precisa ter algo em troco para fazer alguma coisa. Não faça nada em troco de nada. Ele vai dizer para Deus: o Senhor cerca Jó, protege ele tanto, eu não posso nem tocar nele, porque o Senhor está sempre protegendo ele. Oséias capítulo 2, versículo 6, diz lá que Deus cercou o seu povo com uma cerca, para não irem pecar contra outros deuses. E na mesma ideia de Oséias 2,6, o Senhor diz: eu cerco o meu povo com colunas de fogo, para os proteger de se desviar do meu caminho e correrem para adorar outros ídolos. Meus irmãos, olhamos para Jó e vamos ver neste homem uma fidelidade totalmente gratuita, desinteressada por tudo que ele faz para Deus. E é aqui que a gente aprende que Deus, ele não está sacrificando Jó. Ele não está entregando Jó as penas, as próprias punições que o diabo pode colocar, mas ele está provando a Jó que Satanás não pode tirá-lo das mãos do Senhor. Mesmo que Satanás venha, se prontifique a fazer todos esses males, mas Deus está dizendo para Jó com todas as letras: você está nas minhas mãos por ser fiel a mim, e eu não abrirei mão de você. Deus o cobrirá, Deus o guardará em seus cuidados, e este homem vai ser preservado por Deus e vai ser agraciado por Deus em muitos aspectos. Eu queria que vocês lessem para mim o próximo tópico, o quarto tópico desta palavra nesta noite. Vamos lá? Como é que é?
Amém. Você vai ver que depois de toda essa investida maligna contra Jó, e Jó está lá declarado sobre ele que ele se manteve fiel, ele se sentou na cinza, ele ficou lá quieto, e diz a Bíblia que ele ficou ali lamentando, tentando entender tudo, argumentando, mas se condoendo e sendo consolado, sendo atacado. Jó atravessa todo esse deserto aí de aflições com paciência. Está difícil a gente encontrar alguém mais paciente do que Jó na Bíblia. E a Bíblia vai dizer que esse homem depois recebe muito mais anos de vida para viver. O diabo foi embora, as maldições também, todo o tormento passou, e Jó foi preservado na presença do Senhor. E mais do que antes, ele vai dizer agora: eu agora sei quem é o meu Deus. Eu agora estou vendo com os meus olhos esse Deus que antes eu só ouvia falar dele. E mesmo ouvindo falar dele, eu mantive minha vida fiel ao Senhor. Aqui, queridos, fica provado que quem se mantém em fidelidade a Deus, Deus o preserva. A todos quantos retrocedem, diz a Bíblia, Deus não tem prazer naqueles que voltam, naqueles que negam, naqueles que retrocedem, naqueles que abrem mão de Deus por alguma coisa que nesta vida aqui apareça. Nós estamos sendo desafiados todos os dias a continuar leais a Deus. As amizades lhe chamam para a infidelidade. Os desafios lhe afrontam a fim de que você seja desviado do caminho da fidelidade. Até os seus próprios impulsos, as suas próprias inclinações lhe chamam para a infidelidade. Se você der asas aos seus pensamentos, a quaisquer que aparecerem na sua mente, eles também levarão vocês para longe do Senhor. Nós estamos inclinados e dados, propensos, a tendência nossa é justamente essa: sermos infiéis. Mas está diante de nós um testemunho, está diante de nós um homem muito firme, que mesmo na sua loucura de fraquezas, quando ele experimentou os maiores tormentos que um ser humano pode suportar, no sentido humano, de pai, de amigo, de servo de Deus, Jó experimenta situações terríveis. Mas eu quero terminar lhe chamando a atenção para um detalhe. Quando alguém é fiel a Deus, mesmo quando você está já lá na sua laminha, totalmente desestruturado, e não tem como nem exercer mais a sua fidelidade, porque chega um limite da provação, que você mais não sabe o que é crer, não sabe mais o que é, as coisas se confundem, as coisas ficam confusas e ficam perdidas. E é nesses momentos que Deus levanta sempre alguém para lhe amparar. Porque lembre-se que Deus não desampara aqueles que são fiéis. No caso de Jó, Deus levantou um homem chamado Eliú. Tem os 3 amigos que passaram dias lhe acusando e tentando achar alguma falha em Jó. Mas esse camarada aparece na história, no livro de Jó, como uma 4ª pessoa. E ele é o único dos amigos de Jó, das pessoas que aparecem no livro, que Deus não repreende. E é Eliú que vai formar e construir em Jó um pensamento de permanecer fiel a Deus, porque Ele é um Deus que, por fim, Ele sempre aparece e sempre socorre a gente nas situações difíceis. Jó vai ser amparado pelas palavras de Eliú. Eliú vai ser esse camarada que
se prontifica a ajudá-lo e incentivá-lo a não olhar para o que há de pior nele, como os amigos de Jó queriam fazer, mas olhar para um Deus que é justo. E se de fato não tem culpa, se não há nenhum dolo na vida de Jó, nenhuma mancha, então ele o alega e afirma: fique tranquilo, Jó. Se Deus é justo, Ele vai lhe alcançar. E na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade, o Senhor vai lhe assistir. Com isso eu entendo que de uma forma ou de outra, aquele que é verdadeiramente fiel a Deus, você pode ir escalando degradativamente os piores fundos de provação, atolar-se nas mais difíceis situações, porque essa coisa aí já é certa: quem é fiel vai sofrer. Mas nesse sofrimento, por mais terrível que ele seja, o Senhor o amparará de maneira a preservá-lo e não deixá-lo a se perder de forma nenhuma. Se há algo que nos alenta nos dias de grande dor, nos dias de luta e de provações intensas, é o fato que temos um Deus que, ao ver a nossa vida, ao ver o nosso coração, Ele se prontifica a estar do nosso lado. E até permite que as coisas terríveis, malignas, nos atinjam. Mas Ele também garante: eu não vou deixar você só. Você pode contar comigo, que eu vou acompanhar você nesse escuro todo. E lá na frente a luz vai se acender e você vai sair vitorioso para a glória do nome de Jesus. Temos a certeza, meus irmãos, dentro das aflições que nos sobrevêm, Deus requer de nós fidelidade. É como isso fosse o crédito para que Deus esteja agindo por você, Deus esteja lutando por você, Deus esteja abrindo a boca e dizendo até para Satanás, que todo dia lhe acusa diante de Deus: Satanás, não tem como, ali é o meu servo, ali é a minha serva, e não tem como você pelejar e ganhar contra um servo fiel do Senhor. Amém? A terra toda pode ser rodeada pelo diabo, o mundo inteiro pode estar contrário a tudo que é de Deus, mas Deus nunca vai deixar nenhum dos seus servos fiéis sozinho na batalha. Ele vai estar conosco. Por isso que vale a pena: ande direito, ande na presença de Deus. Não andarão dois juntos se não estiverem em pleno acordo. Ande em acordo com Deus, mesmo que isso seja desacordo para os olhos de muitos, mas busque avaliar a sua vida e trazê-la para dentro de uma fidelidade a Deus, e limpe o seu coração de todo interesse, e peça a Deus para Ele lhe ensinar a adorá-lo, a servi-lo, a andar na presença dEle, sem ter interesse em nada, sem que as coisas que Deus tem para lhe dar se torne o motivo da sua servidão e adoração ao Senhor. Que Deus livre-nos do mal, de sermos crentes cobiçosos, sermos crentes que vivem atrás de bênçãos, porque se temos um Deus tão leal e fiel conosco, que Ele diz na sua palavra lá em Mateus 6: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque sobre todo dia sobrevém o seu próprio mal. Eu sei do que vocês precisam. Espere no Senhor, se coloque numa posição de fiel a Deus, se esforce para entrar no caminho estreito, porque Deus não vai abençoar ninguém, Deus não vai defender nem garantir a vitória de ninguém que não anda dentro do seu caminho, da sua vontade. É preciso se enquadrar, é preciso entrar por esse estreito, e aí Deus garante: eu vou entrar com você, eu vou estar do seu lado, o que for preciso a gente faz,
moverá os céus e a terra, mas você será agraciado, protegido, amparado. Deus garante estar do nosso lado, mas você precisa também se garantir estar do lado do Senhor, para que assim as coisas aconteçam, Deus seja glorificado, e mesmo que o inferno se levante, os céus vão afugentar todo o mal, e Deus será glorificado na sua vida. Por isso eu quero incentivar você nesta noite: seja fiel ao Senhor. Não deixe que o mundo diz, o que os ímpios dizem, tire do seu coração o desejo de ser fiel a Deus. Não deixe que os maus testemunhos de pessoas que dizem ser cristã, com a vida toda errada, com a vida toda cheia de coisas terríveis, dizendo ser cristã, desanime você. Não deixe de servir a Deus, de andar no caminho de Deus, por causa daqueles que estão tropeçando e errando. Volte-se para Deus, renove o seu compromisso com Deus. Entendamos claramente que o nosso compromisso não é meramente com a igreja, não é com a placa de denominação. O nosso compromisso é com o Todo-Poderoso, Ele que lhe escolheu, Ele que lhe chamou, e é para Ele que você tem que dar toda a sua fidelidade, todo o seu coração. Que nessa noite o Espírito Santo estimule a tua alma a ser fiel ao Senhor em toda a sua forma de viver. Que o Espírito Santo desperte em você desejos de andar em fidelidade. Com certeza na sua vida tem alguma coisa que precisa ser ajustada e colocar-se dentro da fidelidade do Senhor. Ninguém aqui pode estar vendo, mas Deus está vendo e você sabe o que é. Algo precisa ser colocado dentro da fidelidade de Deus. Algo está em falta com o Senhor. Esta palavra não está posta aqui diante de nós a fim de simplesmente ser ouvida e desmerecida. Ela tem um propósito, ela tem um dever de despertar a mim e a você a sermos mais fiéis a Deus. Porque se estamos aqui hoje ouvindo uma palavra sobre fidelidade, é porque Deus deseja que nós sejamos fiéis a Ele. É porque Deus deseja abençoar a sua igreja. É porque Deus deseja nos dar vitória sobre todas as nossas provações e nos fazer superar qualquer situação, andando lado a lado com o Senhor. Se Deus é por nós, então que Deus nos ajude a andar na sua presença em fidelidade, em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Senhor Jesus, é a tua palavra quem diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. É o Senhor que garante: eu estarei lado a lado com aquele que se mantém fiel à minha aliança. O Senhor não deixará, o Senhor não esquecerá da promessa, o Senhor não deixará o seu servo fiel à mercê do acaso, à mercê da oposição e dos ataques do infiel. O Senhor garante, o protegerá da boca do leão, e você será preservado, você será reconfortado, renovado a andar com o Senhor e renovar-se diante dele. Há um convite nessa noite com a tua palavra, Senhor, aos nossos ouvidos, de vivermos em fidelidade verdadeiramente. Não importando o que estamos atravessando, o Senhor lhe põe situações que Ele espera de você fidelidade. Ajuda-nos, ó Senhor. Seja com esta igreja, seja com esses ouvidos que estão ouvindo essas palavras sobre fidelidade nesta noite, porque Deus espera uma posição daqueles que amam ao Senhor. Quem ama é fiel, quem confia é fiel. Espera, teme ao Senhor, desfaz todo o negócio, porque percebeu que ali tem infidelidade. Sai no prejuízo de alguma forma, porque quer colocar as coisas no eixo, porque Deus exige fidelidade de mim e de você. Não somos qualquer um, somos os servos de Deus,
E desses céus o Senhor espera uma postura fiel, fiel em tudo que envolve a nossa vida. Por isso, Senhor, se Tu desejas servos fiéis, cada dia, continuamente, nós Te oramos pedindo nessa noite que o Senhor renove dentro do nosso coração esse desejo, essa força, Pai, de sermos constantemente fiéis ao Senhor. Que nesta noite nós possamos renovar contigo, Pai, a nossa fidelidade, porque já estamos convencidos que Tu és fiel, Senhor. Mas nós precisamos da Tua força, do Teu Espírito, da Tua graça sobre nós, para que nossa vida seja um testemunho de fidelidade a um Deus que nunca falhou e nem falhará, pois Seu amor não falha, jamais falhará. Queremos, meu Senhor, nesta noite reafirmar contigo a nossa fidelidade a Ti. Nós não queremos negar o Teu nome, mesmo diante de situações de muita luta, de provações, de sofrimento, adversidade, perseguição. Nos fortaleça, Senhor, nos dê graça para continuarmos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos a sermos como aquela igreja que, mesmo tendo pouca força, mas não negaste o meu nome, mesmo sendo fraca, pobre financeiramente, mas foi enriquecida da graça do Senhor, porque nela o Senhor achou um coração rendido, um coração aberto, desprovido de todo interesse e pronto a adorar e servir a um Deus sem exigir nada em troca. Dá-nos um coração aqui hoje, nesta noite, Senhor, totalmente liberto. Nos liberta de todo interesse, Senhor, do nosso relacionamento contigo. Nos liberta de qualquer olho grande que temos em bênçãos, em favores que o Senhor pode nos conceder, e nos faça descobrir e redescobrir que a Tua presença, Senhor, é o maior prazer, é o maior bem, é a maior bênção, que não há nada que possa se igualar à Tua presença em nossas vidas. Tu, ó Senhor, és o nosso maior bem. Que Tu sejas, meu Deus, renovado em nosso coração como nosso maior prazer, como nosso maior bem. Como dizia Davi: não tenho outro bem além de Ti, Senhor, na terra em que eu possa esmerar. Tu és, Senhor, no céu e na terra, o nosso bem maior. Eu oro para que o Senhor desintoxique o coração de alguém, tire do seu coração toda a cobiça que o mundo tem colocado, tire do seu coração, ó Deus, todo interesse de ser reconhecido, de alcançar coisas grandes demais, de ter isso, de ter aquilo, Senhor, de querer galgar coisas muito altas. E não é isso o melhor para nossas vidas que o Senhor tem. Nos ajuda, meu Deus, a interromper aquela escalada frenética, agitada, imediatista, em busca de conquistas, mas que ficam aqui. Não nos deixe, Senhor, faltar com a nossa fidelidade a Ti, por causa dos nossos interesses muitas vezes priorizados, nossas buscas, nossos anelos, sonhos, e muitas vezes somos infiéis ao Senhor. Esquecemos do Seu dia, esquecemos da Sua casa, esquecemos daquilo que Ele tem nos dado, que Ele merece ser reconhecido com pequena parte daquilo que Ele tem me dado, como devolução sincera, gratuita, a reconhecer que Ele é a fonte de tudo que eu tenho recebido. Senhor, coloque em nosso coração, ó Deus, desejos intensos
buscar a Ti em primeiro lugar. É esse o segredo. Feliz e bem-aventurado é aquele que redescobre esse segredo de em Deus priorizá-lo, a sua justiça, o seu governo, o seu reino, e saber que disso flui todas as coisas neste mundo. As bênçãos virão a você, tudo vai convergir para que Deus seja glorificado na sua vida. Quando Deus for colocado no seu devido lugar, se fôssemos parar hoje para perceber e olhar em que lugar Deus está na minha vida, em que posição Ele está ocupando em meu viver íntimo, em meu viver diário, o que Ele tem ocupado, o lugar que Ele está. Talvez na sala de espera, talvez na sala da preguiça, talvez Deus esteja ali escanteado, imprensado em tanta coisa que eu tenho para fazer, e Ele é o Senhor da vida, e Ele é o autor da nossa fé, e Ele é o nosso Salvador, e Ele é tudo o que faz a nossa vida viver e acontecer, como diz o servo apóstolo Paulo. Nele vivemos, nos sentimos, nos movemos, tudo é nele. Tudo para sem Ele, tudo perde o sentido, a graça. E é a você que o Espírito Santo está falando hoje aqui, que as coisas não têm mais graça, que a frieza faz parte, é comum, já se tornou uma coisa mecânica, uma coisa rotineira que não tem mais graça, não tem mais brilho, não tem mais prazer. É a você que o Espírito Santo está falando, que Jesus foi colocado de lado, porque você quer as bênçãos dele, você quer ser protegido por Ele, você quer a saúde que Ele lhe dá, você quer as bênçãos que Ele tem para você, mas você tem se encontrado em falta com o Senhor. Você tem negligenciado a Deus e a sua obra, a sua vontade. Você tem faltado com o Senhor. E diferentemente de Jó, Deus não pode olhar para você e dizer: ali está o meu servo, ali está a minha serva, porque senão o diabo viria e destruiria você de primeira. Por isso Ele está falando hoje para você e para mim. Ele está falando conosco. Ele está pondo a palavra dele sobre o seu coração e te dando a oportunidade de eu estar diante do Senhor e reconhecer que Ele é o tudo que você precisa, que sem Ele nada podemos fazer. Sem mim nada podeis fazer. Ah, mas eu tenho amigos. Sem mim nada podeis fazer. Ah, mas eu estou trabalhando, estou fazendo muita coisa boa, mas sem mim nada podeis fazer. Ah, mas eu sou desenrolado, eu vou insistir, eu vou lutar, eu vou batalhar, mas sem mim nada podeis fazer. É Ele que faz fluir todas as coisas e canalizá-las para o rumo certo, dirigi-las para o propósito que Ele deseja alcançar. A escada que você está subindo sem Ele vai cair, e você precisa antes descer e dizer: Senhor, eu quero dar um passo de cada vez, segundo a Tua vontade, segundo a Tua direção. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite a sairmos daqui desta casa totalmente determinado, como Moisés disse: eu não darei um passo à frente se o Senhor não for comigo. Se Ele não for à minha frente, eu não ousarei tirar o meu pé do lugar. Ele pode enviar anjos, Ele pode enviar promessas, Ele pode enviar, ó Deus, preventivos para mim, mas se o Senhor não for comigo, eu não irei, eu não darei nenhum passo adiante. Que seja essa pedra posta no seu coração
essa determinação posta em sua alma de andar com Deus, determinando a sua vida, leal, fiel. É isso que Deus espera de todos que se dizem servos de Deus. Que a palavra do Senhor, pelo poderoso Espírito Santo, seja aplicada em nossos corações, em nome de Jesus. Graças a Deus. Bendito seja o nosso Deus, meus amados irmãos, por sua palavra, por sua orientação graciosa que Ele tem nos dado. Louvado seja nosso Deus. Não deixe de estar na casa do Senhor, porque bom é estar na casa do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Te apresentamos a vida de Eliane, que está enferma, internada, e chegou até nós o seu nome, Senhor, em oração. Pedimos que o Senhor visite esta vida e entre lá, Deus, com grande renovo, levando força, saúde em todo o seu organismo, Pai. A mão do Senhor se estenda para restaurar a saúde desta mulher. Que o Senhor alcance ela naquele leito de hospital e restaure a sua saúde no nome poderoso de Jesus. Que ela seja visitada e restaurada poderosamente. Oramos, Senhor, por tua igreja em mais uma semana. Cada família aqui representada nesta noite, Senhor, nós colocamos em tua presença e pedimos que o Senhor dispense as bênçãos, Senhor, que o teu povo precisa. Tu és o Deus onisciente, Pai, e nós cremos que o Senhor tem o melhor. Visita cada família, cada lar, cada mãe, cada pai, cada filho. Pai, vai trabalhando em nosso meio. Te apresentamos cada aniversariante, que sobre eles esteja essa renovação de Deus, que sempre nos presenteia com novas datas, com novos momentos para viver. Que o Senhor conserve esses irmãos, que o Senhor fortaleça eles, que o Senhor faça eles cada dia ser alcançado pela força, pela graça, pelo poder de Deus nas suas vidas. Senhor, abençoa tudo o que vamos fazer essa semana. O Senhor sabe os caminhos do teu povo, o Senhor sabe as tarefas que estão agendadas, mas é o Senhor que vai conduzindo tudo. E nós pedimos que as tuas bênçãos, Senhor, sejam sobre o teu povo, que a graça do Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso poderoso Pai, o seu amor alcance a tua igreja. E as divinas consolações do seu Santo Espírito seja, ó Pai, sobre todo o teu povo, de hoje e para todo sempre. Amém. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.